O leitor da meia-noite. Eu tinha 20 anos quando comecei a trabalhar na biblioteca Wexford, no coração antigo de Londres. Era o lugar dos meus sonhos. Um santuário silencioso de madeira escura, vitrais coloridos e escadas em espiral que rangiam como se guardassem segredos. Numa tarde fria de novembro, ele entrou. Porta se abrindo, passos elegantes, sino sutil. Um homem alto, elegante, vestindo sobretudo escuro, luvas de couro e uma cartola. Seus olhos eram de um castanho tão escuro que quase pareciam negros. A educação dele era impecável. Falava baixo, pausado, como se as palavras fossem escolhidas com precisão cirúrgica. Voz masculina suave. Boa tarde, senhorita. Estou procurando alguns títulos. Um tanto específicos. Ele pediu livros sobre vampiros antigos, rituais com lobisomens, bruxas e seitas esquecidas. Um deles me causou arrepio só de ouvir o nome. Somente os mortos sabem. Era um livro raro, trancado em uma seção restrita, acessível apenas a pesquisadores. Ainda assim, ele o encontrou, sozinho. Não sei explicar, mas algo nele me deixou inquieta. A maneira como tocava os livros, como se já os conhecesse. E quando saiu, deixou no ar um perfume antigo. Madeira molhada e flores secas. Nunca mais voltou. Por 30 anos, guardei essa lembrança como um sonho estranho da juventude. Era uma terça-feira qualquer. Eu estava sozinha na biblioteca. Como sempre, rodeada por estantes silenciosas, papéis antigos e a familiar presença do tempo, lento e implacável. Quando a porta principal se abriu, o ar pareceu congelar. Eu o vi. 30 anos depois, e ele estava exatamente igual. O mesmo sobretudo escuro, o mesmo olhar profundo e educado, como se tivesse saído de um sonho antigo e voltado para a realidade sem pedir licença. Meu coração parou por um segundo. Eu não precisava de confirmação, era ele. Só que agora, eu tinha 50 anos. E ele parecia ter 29, como antes. Ele caminhou em silêncio até a sessão de ocultismo. Pediu os mesmos livros. Somente os mortos sabem. Ritos e maldicos das sombras. Cartas dos que nunca voltaram. E passou horas ali, sentado à mesma mesa central, sob a mesma luz amarelada. Ele folheava os livros com uma calma sobrenatural, mas não anotava nada. Nenhuma caneta, nenhuma marcação, nenhum caderno. Apenas seus olhos escuros varrendo as páginas como quem lia memórias. Aquilo me arrepiou. Quem passa 6 horas mergulhado em livros complexos, antigos, sem anotar sequer uma palavra? Quando ele se levantou, simplesmente me cumprimentou com um aceno discreto, como se nada tivesse acontecido, como se o tempo não existisse entre nós dois. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, levei trabalho para casa. Pesquisei o nome que ele deixara no cadastro anos atrás. Lucian Crowley. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. Ou deixar de fazer. Passei a noite em claro. Voltei ao fundo da biblioteca, onde guardamos os arquivos antigos, pastas empoeiradas, fichários de madeira, etiquetas amareladas pelo tempo. Lá estava ele. Lucian Crowley. O cartão de registro datava de 1995, escrito à mão com caligrafia impecável. Mesmo nome, mesma assinatura, mesmo rosto em uma foto colada com fita adesiva no canto do formulário. Mas havia algo errado. Pesquisei em registros ainda mais antigos. Encontrei o mesmo nome. Em 1971. Depois em 1953, 1929. Sempre com o mesmo rosto. A mesma idade. Em eventos acadêmicos, encontros literários, doações a universidades. Sempre surgia por um tempo. E desaparecia. Como um fantasma culto que retornava só quando o mundo esquecia. Comecei a entender o padrão. Ele retornava a cada 25 ou 30 anos. Sempre na mesma cidade. Sempre em lugares silenciosos, onde o saber é preservado. Bibliotecas, arquivos, grupos esotéricos discretos. A ficha de 1929 era assustadora. A tinta já desbotada, mas a caligrafia ainda visível. Lucian Crowley, a mesma assinatura de 1995. Nada havia mudado. E foi ali que tudo se encaixou. Eles existem. Vampiros verdadeiros. Vivem entre nós. Observam, estudam, nunca se mostram por completo. Mudam de cidade, de círculo social, de sobrenome. Esperam os velhos morrerem. Esperam os jovens esquecerem. E quando tudo estiver apagado da memória coletiva, eles voltam. Para os mesmos lugares. Para os livros que conhecem melhor do que ninguém. Porque talvez foram eles que os escreveram. Entre pastas desbotadas e fichas esquecidas encontrei algo perturbador. Uma matéria de jornal datada de 1929, dobrada e escondida dentro de um dossiê com a etiqueta Missing IB. O título dizia: Estudante desaparece após visita noturna à biblioteca de Wexford.
Era um jovem pesquisador universitário. Havia sido visto pela última vez conversando com um homem elegante, de terno escuro. A descrição do tal homem era quase idêntica à de Lucien. Continuei vasculhando e encontrei outra ocorrência. Em 1954, uma professora da área de ocultismo desapareceu misteriosamente. Sua última localização registrada, a seção de livros raros da biblioteca. Havia testemunhas. Todas falavam de um visitante novo que aparecia de forma pontual, sempre à noite. Discreto, cortês, mas estranho. Um dos funcionários anotou um nome incomum. L. Crowley. Meu sangue gelou. Estava tudo ali. Fragmentos espalhados por décadas. Nomes diferentes. Pessoas diferentes. Mas sempre o mesmo padrão. Sempre a mesma biblioteca. Sempre ele. Lucien não era apenas um leitor. Ele era parte viva da história sombria daquele lugar. E agora, ele havia voltado. Depois daquela noite comecei a sentir que ele sabia. Que eu estava descobrindo demais. Não havia provas concretas. Mas algo mudara. Os livros que ele lia passaram a ficar abertos sobre a mesa, mesmo quando ele já tinha ido embora. Certos títulos que nunca saíam da estante começaram a aparecer deslocados. Um deles estava ao meu lado na manhã seguinte. Rituais de preservação de alma, aberto virado para mim. Na lateral da página, uma anotação à mão. Alguns leitores não apenas leem, eles sentem. Passei a perceber pequenos ruídos, passos, portas rangendo mesmo trancadas. Um leve perfume no ar, madeira antiga e flores secas. O mesmo cheiro que senti em 1995. Mas eu não me envolvi. Não falei com ele. Não me aproximei. Apenas observei. E anotei tudo. Porque algo me dizia que aquela história não era só minha. Depois daquela noite comecei a sentir que ele sabia. Que eu estava descobrindo demais. Não havia provas concretas. Mas algo mudara. Os livros que ele lia passaram a ficar abertos sobre a mesa. Mesmo quando ele já tinha ido embora. Certos títulos que nunca saíam da estante começaram a aparecer deslocados. Um deles estava ao meu lado na manhã seguinte. Rituais de preservação de alma, aberto virado para mim. Na lateral da página, uma anotação à mão. Alguns leitores não apenas leem, eles sentem. Passei a perceber pequenos ruídos, passos, portas rangendo mesmo trancadas. Um leve perfume no ar, madeira antiga e flores secas. O mesmo cheiro que senti em 1995. Mas eu não me envolvi. Não falei com ele. Não me aproximei. Apenas observei. E anotei tudo. Porque algo me dizia que aquela história não era só minha. Eu sabia que estava sendo observada. A presença dele não era mais discreta. Era constante. Lucien aparecia todas as noites, sempre calmo, sempre elegante, mas seus olhos pareciam esperar algo de mim. Como se ele soubesse que eu descobri. Por isso comecei a gravar este relato. Se você está ouvindo, é porque talvez eu não esteja mais aqui. Mas quero que saiba de tudo. Aquele livro sem registro que encontrei. Ele aumenta a cada semana. Novas páginas surgem. Páginas com minha rotina detalhada. Frases que só eu pensei. Coisas que nunca contei a ninguém. Ontem, na última página, estava escrito: ela pensa em fugir. Ela teme ser como os outros. Não sei se ele escreve essas palavras. Ou se o livro pensa por ele. Mas sei de uma coisa. Não posso continuar aqui. Hoje, deixei minha carta de renúncia na mesa da diretora. E esta fita? Vou deixar escondida atrás do painel da sala de registros. Porque se algo me acontecer, alguém precisa continuar essa história. Era minha última noite ali. Entreguei a chave da biblioteca e caminhei pela ala central uma última vez. As luzes estavam mais fracas do que nunca. O silêncio, absoluto. Foi quando senti. Ele estava lá, parado no fim do corredor, ao lado da estante onde tudo começou. Lucien me observava. Não disse nada. Não se moveu. Apenas me olhou, como se estivesse encerrando um ciclo. Pela primeira vez não tive medo. Apenas respeito. Deixei o livro sobre a mesa. O mesmo livro sem título, agora com centenas de páginas. Quando passei por ele, seu olhar se manteve firme. Não era um aviso. Era um adeus. Lá fora, a chuva cessava. A cidade ainda dormia. E eu deixava para trás não só os livros, mas uma parte de mim que jamais poderá ser contada em voz alta. Ao chegar em casa, abri meu diário. E ali, escrito com a mesma caligrafia do livro proibido, uma única frase havia surgido. Alguns leitores jamais fecham o último capítulo. Obrigado por assistir até o fim dessa história misteriosa. Se você gostou, se inscreva no canal. Ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se puder, compartilhe com alguém que ama histórias assustadoras como essa. Deixe seu like e conte nos comentários. Você acredita que o tempo pode guardar almas perdidas? Nos vemos no próximo relato.
Aqui no Ruptura, amanhecer sombrio.